Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então a nossa resenha. Temos então agora a parte 4, templos como empreendimentos comerciais. Os templos antigos frequentemente desempenhavam um papel importante na produção e no comércio agrícola e industrial. A produção industrial era outra faceta da economia do templo. Sabe-se que os templos egípcios da segunda metade do segundo milênio a.C. vendiam peças de vestuário que podem muito bem ter sido produzidas nas suas próprias oficinas e, de forma mais geral, os templos não são raramente ligados a comerciantes. Por exemplo, nos papiros Bunkers 1. As parcerias entre o deus Assur e os mercadores participantes do antigo comércio assírio com a Anatólia são atestadas nos textos de Kanesh. Um documento do segundo milênio a.C. de Susa e Elam observa que na cidade e no campo, para negócios em prata e ouro, Nahunt, o deus do sol, e Lord Arad Kub são parceiros, assim como seu pai antes dele. Rins, 1973. Essas instalações industriais podem ter participado na produção industrial comercial, mas não há provas diretas disso. A confiança nos deuses permitiu aos templos funcionar como intermediários financeiros relativamente eficientes, ou possivelmente bancos, e assim melhorar a alocação de recursos nas suas sociedades. Por um lado, os templos foram capazes de complementar dízimos, doações, rendas de terras, taxas para guarda de valores e outras fontes de rendimento, atraindo depósitos privados a custo de juros relativamente baixos, possivelmente zero ou negativos. Por outro lado, a relutância natural dos devedores em não pagar os empréstimos concedidos por deuses ou sacerdotes reduziu tanto os custos de contratação como as taxas de juros. No terceiro século a.C., Apolo, em Delos, concedeu empréstimos a 10% à cidade de Delos e aos cidadãos locais. Linders, 1992. A importância econômica dos templos também se deveu muito a um fator familiar aos economistas preocupados com as economias contemporâneas, nomeadamente isenções fiscais e franquias exclusivas. O mais famoso nesse contexto é descrito em Gênesis 47:26, onde José, o conselheiro real, fez uma estátua relativa à terra do Egito. Na verdade, os decretos reais que concedem isenções de impostos a este ou outro templo ou sacerdote são conhecidos em todos os períodos da história egípcia. Um exemplo é o decreto Nauri de Sete I, que dotou ricamente uma casa de Osíris na Núbia, onde poderia coletar os cobiçados produtos do sul, e também proibiu a interferência com seu povo, bens e terras. Seu pessoal não pode ser transportado para fora do distrito para Corvéia e os seus navios não podem ser parados por patrulhas, provavelmente para cobrar direitos. Muito mais tarde, em 189 a.C., o pretor romano Spurius Postumius escreveu à Liga de Delfos de Anfictiones o seguinte, abre aspas, saber que foi decretado pelo Senado que o templo de Apolo Pítico deve ser inviolado e a cidade de Delfos e seu território e os Delfos devem ser autônomos e livres e viver por si mesmos e tendo domínio sobre o território sagrado e o porto sagrado, assim como foi seu direito herdado desde o início. Sherk, 1974. A parcialidade das políticas fiscais governamentais a favor dos cultos deu-lhes uma vantagem competitiva sobre aqueles que não gozavam de isenções. A teoria econômica indica que as isenções especiais teriam funcionado para aumentar a porcentagem de empresas operadas por templos ou sacerdotes na produção total, quer aumentando as suas curvas de receitas marginais ou reduzindo as suas curvas de custos marginais em relação às empresas independentes, quando os impostos variavam com produção ou expulsando concorrentes privados marginais do mercado, no caso dos impostos fixos. Ambos os tipos de impostos eram empregados no antigo Oriente Próximo. Além disso, parece provável que a utilização de templos como paraísos fiscais tenha contribuído para aumentar a sua participação na propriedade total de ativos e no rendimento. A evidência é mais completa no segundo século a.C., quando, como é bem sabido, alguns templos egípcios gozavam de isenções de vários impostos, incluindo o trabalho obrigatório. Durante esse período, os templos egípcios obtiveram rendimentos provenientes de terras exploradas diretamente ou alugadas e possuíam empresas industriais como cervejarias, tecelagens e tinturarias. Bowman, 1976. Curiosamente, existem contratos desse período, os papiros Tebtines, de 195 a 137 a.C., em que indivíduos dedicam a si mesmos e suas famílias aos deuses.
Esses escravos ou servos dos deuses concordaram em pagar ao deus uma taxa mensal em troca de proteção contra diversos perigos sobrenaturais. Foi sugerido que o principal demônio do qual eles procuravam fugir era o coletor de impostos real. No Egito dos faraós e dos Ptolomeus, há indícios que os templos receberam franquias exclusivas para a produção de linho fino e azeite. A prostituição poderá talvez ser acrescentada à lista dos monopólios legais. 5. Cultos como oportunidades de negócio. Embora os cultos fossem frequentemente fundados pelas autoridades públicas, os empresários também desempenharam um papel central na inovação dos cultos. A visão frequentemente encontrada de que os templos devem ser entendidos como manifestações de trabalho público deve ser vista com um olhar crítico. Ver, por exemplo, Howard Carter, 1977. A importância da participação de empresários privados é demonstrada indiretamente pela denúncia reacionária de Platão no seu livro Leis aos cultos privados e diretamente pela propriedade de muitos cultos por certas famílias, em grego, genetai. Normalmente, cada um desses gêneros, como explica Kearns em 85, manteve uma tradução de um arquegetes heróico, de mesmo nome, originalmente talvez líder ou fundador em vez de ancestral, que institui as observâncias do culto divino. Um membro da família Eumolpidae projetou o culto sincrético de Sérapis em Alexandria, no Egito Ptolomaico, e outro teria fundado os mistérios de Deméter Eleusina na cidade arcadiana de Feneus, Farnell, 1907. Uma inscrição de 79 d.C. registra que o culto de Hélios Saraptenos, Baal de Sarapta, foi levado ao porto romano de Puteoli por um certo Elim por ordem divina. L. M. White, 1990. Os gregos tendiam a acusar os empresários religiosos de venalidade. Por exemplo, em Bacantes, página 255 a 57, de Eurípides, o rei tebano Penteu diz ao vidente Teiresias que, ao introduzir Esferon mais a um novo daimon ou divindade à raça humana, você espera obter lucro examinando voos de pássaros e interpretar ofertas queimadas. Garland, 1992. Garland, em 1992, acrescenta que um vidente como Teiresias, que forneceu apoio mântico a um novo culto, presumivelmente cobrou honorários que eram proporcionais à sua própria reputação. Fecha aspas. O céu, por assim dizer, então, era seu limite. A Bíblia conta que um levita itinerante concordou em servir como sacerdote para um certo Miqueias em troca de 10 moedas de prata por ano e um vestido e seus mantimentos. Juízes 17:10. Contudo, esse levita mais tarde juntou seus danitas migrantes e fundou um importante culto em Dan, na fronteira norte de Israel. Juízes 18. Outro exemplo bíblico de empreendimento cultico privado é fornecido pela construção de um altar por Davi em uma eira, Gorem, que ele comprou a conselho do profeta Gade de Araúna ou Jebezeu. Isso se encontra em 2 Samuel 24, versículo 18 a 25, ou de Omã, o Jebuseu. Se encontra em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 a 27. 6. Organização industrial de cultos. As ligações financeiras generalizadas de um templo para outro na época ramessida foram notadas por Gardner em 1941. Quantidades relativamente grandes de grãos foram transferidas entre vários templos constituintes da casa de Amon. Katari, em 1989, explica que não é surpreendente que uma parte da remessa de impostos ou aluguéis de uma instituição tenha sido derivada de outra. Fecha aspas. Na verdade, a casa de Amon estava envolvida em transações financeiras com 8 outros templos, 2 dos quais eram fundações funerárias reais. Fecha aspas. As ligações financeiras dentro do culto de Ártemis são atestadas numa inscrição do século IV a.C. de Éfeso. Perto do final do terceiro século a.C., o culto da Mater Magna foi importado de Pessinus, na Anatólia, para o Palatino de Roma, e depois disso os sacerdotes nomeados fora de Roma tiveram que ser aprovados por esse santuário central. Burkitt, em 1986, página 48-49, testemunha para o mundo grego-romano que, abre aspas, os deuses pagãos, mesmo os deuses dos mistérios, não têm inveja uns dos outros. Eles formam, por assim dizer, uma sociedade aberta. Se Mitras é de alguma forma um estranho, ele ainda mantém boa companhia com divindades familiares como Hélios, Cronos e Zeus. É bastante comum nos santuários de Serapis e Ísis, bem como nos de Metro e Mitras, dedicar estátuas de outros deuses ou fazer voto a eles. Fecha aspas. Ao explicar as ligações financeiras entre cultos ou os controles administrativos de um culto por outro,
ou a partilha de templos, ou a fusão de cultos, ou complexo de templos, o economista estaria naturalmente inclinado a sublinhar explicações em termos de organização eficiente, ou do exercício pelos cultos-mãe, de controle de qualidade sobre cultos de franqueadores, ou economias de escala ou escopo. Parte E. Contribuição do crescimento econômico para os deuses. Uma aplicação da economia comportamental. Se é verdade que, ao se reduzirem os custos de transação, os deuses serviram o crescimento econômico, também é verdade que o crescimento econômico retribuiu, permitindo que os adoradores servissem melhor os deuses. A relação entre a riqueza desfrutada pelos israelitas e a demanda pelo consumo do culto é bem resumida pelo profeta Oséias, do século 8 a.C. Abre aspas. Quando seu fruto era abundante, ele fazia altares em abundância. Quando a sua terra era abundante, abundavam as colunas de culto. Fecha aspas. Um padrão semelhante foi observado entre os gregos durante o período em que viviam, o que Chester Starr, em 77, descreve como muita justificação como, abre aspas, o exemplo mais notável de crescimento econômico e alteração estrutural na história ocidental. Fecha aspas. A estimativa conservadora de Starr de cerca de 3:1 para os recursos físicos comprometidos, com o consumo material do culto, novos templos, tripés de bronze, estatuetas, estátuas de grande porte, no sexto, em comparação com o século VII a.C., excede muitas estimativas mais otimistas do crescimento populacional durante o século VI a.C. Durante o reinado de Ramsés III, as celebrações foram realizadas em 162 dias. Em outras palavras, o número de dias que juntos cobriram quase 6 meses do ano. Blicker acrescenta que os registros de um grupo de trabalhadores no cemitério de Tebas revelam tantos feriados quanto dias úteis. A esse respeito, C.J. Eyre adverte-me que muitos feriados no templo tinham pouco significado econômico e que 1/4 é uma estimativa melhor do número de feriados do que a metade. Um hino dedicado a Nanshi, deusa de Lagash na Suméria, parece negar a participação no ritual do dia de Ano Novo a pessoas culpadas de injustiça social. Hempel, em 1961, data o hino dos últimos anos da dinastia Ur III, uma era de padrões de vida relativamente elevados. Quando os gregos enriqueceram no período clássico, o termo filantropia, que originalmente significava o amor dos deuses pelos homens, passou a significar o amor dos homens uns pelos outros. Heráclito pediu o sacrifício com a consciência pura e Sócrates também, de acordo com Xenofonte. Novamente, na próspera Roma, o número de festivais e jogos religiosos aumentou acentuadamente, de acordo com Bradley, em 1984. Em contraste com o período anterior de riqueza romana do final do primeiro século a.C. e no primeiro século depois de Cristo, quando as chances de agradar aos deuses dependiam principalmente da realização de rituais tradicionais, características como santidade de espírito, pureza de coração e inocência assumiram importância no segundo século, quando a riqueza atingiu o pico. Notas. No início do segundo milênio, os reis da Anatólia cobraram um imposto sobre as caravanas assírias que passavam, chamado Nishatutum, que equivalia a 5% dos têxteis transportados e a 2 minas por cada contendor padrão de estanho, ou 2/65 do estanho transportado. Um pouco mais tarde, no segundo milênio, um imposto mísco sobre a atividade comercial foi cobrado na cidade de Ur, a taxa de 10%, e essa taxa foi provavelmente aplicada ao comércio de trânsito de Mari ainda mais tarde. Durante a era de Hammurabi, sabe-se que o imposto mísco foi imposto tanto à atividade comercial de produtos agrícolas quanto à produção agrícola. Samuel, em 1 Samuel 8,15, alertou os israelitas que um rei ficaria com a 10ª parte da colheita de grãos. Os impostos sobre comerciantes, comércio e terras são mencionados em 1 Reis 10, versículo 14 e 15 e Isaías 33, 8. Os Poll-tax eram conhecidos em Israel e, segundo eles, em 76, páginas 162 e 63, em outros locais do Oriente Próximo. O serviço de trabalho compulsório era comum. Por exemplo, o Código Legal de Lipit Ishtar, datado do início do segundo milênio, fixa o máximo de trabalho obrigatório para homens casados e homens solteiros entre 70 e 120 dias, respectivamente. Komorowski, 1976. Então agora temos a parte 2 da primeira parte do livro. Adaptações de mercados e relações hierárquicas aos custos de transação. A vantagem mais importante das ações simbólicas e das relações baseadas na confiança, incluindo amizades comerciais, relações contínuas, clientelização personalizada e laço de origem de parentesco, e da economia pessoal em geral, é a prevenção de custo decorrente de contratações formais e periódicas e detalhadas.
seria difícil sobreestimar as poupanças resultantes dessas adaptações no mundo de custos de comunicação relativamente elevados. Parte A. Ação simbólica e recitação no processo contratual. Hoje, o aperto de mão contribui modestamente para aumentar a confiança entre parceiros comerciais e reduzir os seus custos de transação. Na época do Brasil colonial, os bandeirantes resolviam um contrato ou um juramento no fio da navalha. Patterson, em 1991, explica que o verbo grego enguan tem o significado básico de prometer, com a conexão etimológica a um gesto ritual envolvendo as mãos, seja prometendo colocar algo na mão ou promessa com o selo de um aperto de mão. Para o Antigo Oriente Próximo, selar um acordo com um aperto de mão, que significa fazer as mãos, e outros rituais mais elaborados, incluindo a unção mútua com azeite ou a partilha de uma refeição, deve ter desempenhado um papel importante no estabelecimento de um sentido de comunidade e confiança, um contrato social entre empreiteiros. Por exemplo, no início do segundo milênio a.C., um contrato mari para a venda de terras terminava com a declaração, abre aspas, eles, os empreiteiros, comeram do mesmo prato e beberam do mesmo cálice, e ungiram-se uns aos outros com azeite, fecha aspas. As testemunhas também poderiam participar da refeição na ratificação do acordo e, de fato, um contrato mesopotâmico para a venda de uma casa em meados da segunda metade do terceiro milênio registra que nada menos que 18 testemunhas compartilharam a refeição com as partes contratantes. Além disso, uma variedade de gestos convencionais executados publicamente funcionaram para reduzir os custos de celebração e execução de contratos comerciais. Como assinalou Kaiser em 1968, o direito romano primitivo, juntamente com outros sistemas jurídicos primitivos, partilhavam a convicção de que os vínculos jurídicos podiam ser criados agindo de forma ritual. Fecha aspas. Segue alguns exemplos desses rituais. 1. Passar o sapato ou uma moeda ou talho de palha, em latim festuca, ou pilão de madeira, em acadiano bucano, para renunciar a um direito ou obrigar o indivíduo a pagar uma dívida ou a fazer uma entrega ou a concluir uma venda, por exemplo, de imóveis ou escravos. Um reflexo do ritual de passagem de sapatos pode ser visto em Ruth 4, versículos 7 e 8, e possivelmente do tema dos monossandalos na mitologia grega. Gernert, 1971. Observe que o termo latino stipulor, concordar com um acordo, vem de stipula, que vem de palha, e tem o significado básico de quebrar uma palha. Plutarco relata no segundo século a.C. que Marco Pórcio Catão contornou a proibição da participação de senadores em atividades mercantis, a Lex Claudia, empregando homens de palha como seus agentes. Cravação cerimonial de uma estaca numa parede para finalizar a venda de campos, casas e escravos em Lagash, em meados do terceiro milênio, e para registrar uma hipoteca no Elam da antiga Babilônia. Atirar uma flecha para transferir propriedade fundiária. Esse ritual é um tanto problemático, mas encontra apoio nas evidências. Uma inscrição do século 8 a.C. de Urartu, um reino ao norte da Síria centrado no lago Van, registra que o governante atirou uma flecha de seu pomar até o jardim de outro indivíduo e assim, ao que parece, tomou posse dela. Novamente, em um momento de guerra com a Síria, o profeta Eliseu aconselhou Joás, rei de Israel, a tirar a flecha da vitória do Senhor para o leste e depois a atingir o solo com suas flechas. 2 Reis 13, versículo 14 a 19. Talvez seja significativo que em Édipo Rei, de Sófocles, descobramos que Édipo, ultrapassando todos, atirou sua flecha e se tornou o senhor de ampla prosperidade e bem-aventurança. Talvez a cerimônia pública mais famosa que combina gestos e irritações seja a Mancipatio Romana. A descrição de Watson, em 1970, páginas 50 a 51, fala por si. Abre aspas. Para Mancipatio, o cedente e o cessionário compareceram com a coisa a ser transferida, a menos que se tratasse de terras que pudessem ser emancipadas à distância, diante de 5 testemunhas, que deveriam ser cidadãos romanos do sexo masculino, acima da idade da puberdade, e diante de uma sexta pessoa, que tivesse as mesmas qualificações e que possuíam uma escala de bronze. O cessionário agarrou a coisa, por exemplo, um escravo, com a mão, bateu na balança com um lingote de bronze ou cobre e disse, abre aspas, declaro que esse homem é meu de acordo com a lei dos cidadãos e deixo eu ter sido comprado por mim com esse bronze e com essas escamas de bronze. Fecha aspas. O contrato romano, conhecido como stipulatio, também se caracteriza pelo formato conversacional, dessa vez em forma de perguntas e respostas.
Parte B. Código do comerciante. Investimentos em capital de nome. No início do segundo milênio a.C., os comerciantes envolvidos no comércio de longa distância faziam referência à forma como um colega ou amigo, a Willon, deveria comportar-se, ilustrando assim a importância, ou pelo menos o potencial, dos padrões profissionais no contexto secular. Por exemplo, numa carta citada no capítulo 1, um comerciante do Golfo Pérsico queixa-se a outro de que esse último mostrou ao seu agente cobras de baixa qualidade e acrescenta que não é uma forma como um Awilon deve tratar o outro. Da mesma forma, 2 comerciantes da Síria, vendo-se incapazes de cobrar uma dívida de 3 comerciantes na Anatólia, escreveram que deveriam pagar prontamente, caso contrário, os credores não poderiam mais agir como um Awilon deveria. Manter um bom nome ou reputação era de importância central para o sucesso de uma empresa no mundo pré-industrial, dominado por relações comerciais intensamente pessoais. Isso é bem ilustrado pelas importantes observações de Klapski-Zuber, em 1985, sobre o comportamento da crescente classe mercantil de Florença no início da Renascença. Já no século XIII, imitando as linhagens nobres do século XII, os grandes mercadores e banqueiros da Toscana afirmaram a sua solidariedade de linhagem, atribuindo a si próprios um nome de família, transmissível pela linhagem masculina. Graças ao seu nome de batismo, o novo portador do nome participava da pessoa coletiva, que era a linhagem e que os florentinos chamavam de casa. Ver a discussão sobre as antigas casas comerciais mais adiante nesse capítulo. As casas de Florença utilizavam o seu patrimônio simbólico ou genealógico, tal como o fazia o patrimônio das casas ou de terras, como trunfos do jogo social. Os nomes próprios, e não apenas o apelido, figurava aqui como cartas altas. Fecha aspas. É claro que não existem estatísticas, mas os bons nomes dos comerciantes devem ter construído uma grande fração do estoque de capital da antiguidade. Advertências aos violadores de contratos de que seriam desacreditados ou trazidos para má reputação atestam que os mercadores que participavam do comércio da antiga Síria devem ter pensado 2 vezes antes de arriscar o seu capital de nome. Além do comércio de nomes, era possível acumular capital de nomes por meio de negociações escrupulosamente justas e de residência prolongada entre o grupo inteiro. Outro episódio da saga de Jacó ilustra a importância de formar um bom nome e reputação, que eles chamavam de Shem. Em Gênesis 34, aprendemos que as esperanças de Jacó de estabelecer uma relação comercial com os siquemitas foram frustradas quando seus filhos saquearam aquela cidade. O forasteiro Jacó lamenta que eles tenham arruinado sua reputação. Você me trouxe problemas ou turvou o que estava claro, tornando-me odioso entre os habitantes da terra. Fecha aspas. Gênesis 36, versículo 30. O capital nominal ganho equivalia à exclusão da negociação com o grupo inteiro. Investir em capital nominal a fim de facilitar a entrada no mercado estrangeiro é consistente com a declaração de Gilgamesh, na versão suméria do épico, de que, abre aspas, eu entraria na terra, a floresta do cedro, e faria um nome para mim. Onde já existem monumentos, estabelecerei meu nome. Onde não houver monumentos, estabelecerei o nome do meu Deus. Variante, o nome dos deuses. Fecha aspas. Schaffer, 1983. O motivo de Gilgamesh para viajar para uma floresta do cedro foi abertamente comercial, obter madeira para Uruk. Voltando-nos para o mundo greco-romano, uma explicação em termos de investimento na reputação pode ser oferecida, por exemplo, aos muitos vasos laconianos de figuras negras dedicados na primeira metade do século VI a.C. à era de Samos, uma das principais figuras da ilha do Egeu. Os vasos com figuras negras eram, obviamente, produtos de exportação, e, significativamente, o Heraion de Samos fornece ampla evidência de ligações generalizadas no Oriente Próximo. Bom, então é isso. Acabamos aqui a nossa parte 3. Espero que tenham gostado. Até mais.